Meus caros, nós vimos aí no debate realizado pela TV Cultura, hoje, no dia 15 de setembro de 2024, uma agressão cometida pelo candidato aí à Prefeitura do Estado de São Paulo, da Atena, contra o Pablo Marçal. Tá aí o vídeo aí da agressão, né? A gente houveram alguns cortes. O que a gente vê é o seguinte: estava havendo ali algumas provocações, claro, no âmbito das ofensas contra a honra, de injúrias, difamações, né? Provocações que infelizmente tem sido muito comum aí nesse debate à Prefeitura de São Paulo, do debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, principalmente quando envolve esses candidatos, Marçal, Datena, Boulos e Ricardo Nunes, né? A gente vê as provocações, a gente tem acompanhado e verifica isso. Só que assim, hoje houve aquilo que não se espera, pelo menos da minha parte. Eu acredito que ninguém espera que dentro de um debate eleitoral, ainda mais por uma cadeira de prefeito do município de São Paulo, que é um dos municípios mais importantes do nosso país, né, com o maior PIB do nosso país, ninguém espera que haja uma agressão física de um candidato contra o outro. Olha que loucura, olha que absurdo, né? A que ponto se chega a falta de controle das pessoas, a falta de controle emocional. E o candidato da Atena, né, é uma pessoa que tem uma experiência enorme na televisão, com reportagem, inclusive trabalho sobre violência, né, a prática da violência, as operações policiais ali, o combate à violência que há, principalmente ali no estado de São Paulo. E aí hoje, no debate de candidatos a prefeitos para a prefeitura do município de São Paulo, o indivíduo comete um absurdo desse, né, essa agressão. E aí o que eu queria trazer para vocês aqui, deixa eu colocar na tela, veja só. Tá aqui na tela. Há a previsão na legislação da lesão corporal. E ao que me parece aqui, a gente tem uma lesão corporal de forma muito tranquila, né? Antes da lesão corporal, poderia se falar em uma possível vias de fato, que é prevista na Lei de Contravenções Penais e estipula ou prevê a situação em que o indivíduo pratica uma certa agressão contra o indivíduo, porém sem causar nenhum tipo de lesão verdadeira, sem um eritema, sem uma luxação, sem um hematoma, nada, não causa nada. Aí se tem uma contravenção de vias de fato. Mas nesse caso, me parece, principalmente com o uso da cadeira ali e a força com que o Datena empregou, assim, em tese, com base no vídeo, a gente pode entender que houve ali pelo menos uma lesão corporal, que é essa prevista no artigo 129 do Código Penal, com uma pena de 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano, como você pode ver aí, ó, uma pena de 3 meses a 1 ano, uma detenção de 3 meses a 1 ano. Para além disso, me parece que não é o caso. Me parece que não se trata de uma lesão corporal de natureza grave. As lesões corporais graves são previstas no parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. Eu acredito que não seja o caso, porque ali, certamente, aquela agressão, se for aquela agressão apenas que foi televisionada, essa que foi capturada pela filmagem aqui, deixa eu até colocar para você, pessoal. Se for aqui, provavelmente não vai passar disso. Ó, olha aí, o momento da cadeirada, né? Eu digo assim porque eu trabalho nisso, né? Eu trabalho como delegado de polícia, então a gente sempre tem tratado com lesões corporais. A gente recebe muita ocorrência policial em que se noticia a prática de uma lesão corporal. E nesse caso aqui, a gente verifica que, claro, não sou médico legista e a gravidade da lesão vai ser verificada pelo médico legista. Mas a gente verifica aqui que dificilmente essa agressão aqui ultrapassará uma lesão leve. Dificilmente ultrapassará uma lesão leve. Então, portanto, vai ser tratada como uma lesão leve. E depende de representação, enfim, um monte de coisa. Claro, algumas pessoas têm falado já que ali seria um caso de fato previsto na legislação eleitoral, no Código Eleitoral, mas não. O Código Eleitoral traz algumas infrações penais, mas aquelas contra a honra, crimes contra a honra, não crime de ofensa à integridade física. E as ofensas contra a honra dentro do Código Eleitoral se dão no contexto da prática ou realização ou intenção de realização de propaganda eleitoral. Pode até ser o caso as agressões verbais que eles estavam praticando uns contra os outros. Inclusive o Datena, durante a agressão, ele xinga o Pablo Marçal. A gente pode ver aqui, ó, soltar o áudio, ele fala, filho da, logo depois da agressão. Viu aí? Então é possível, claro, que isso se trate. Não mostrou. Ó, vou voltar aqui para você ver. É possível que isso se trate também de algumas infrações previstas no Código Eleitoral, mas não é o caso, né? Não é o caso da agressão. A agressão aqui é essa prevista no Código Penal, com toda certeza, e provavelmente tratando-se aqui
de uma lesão corporal de natureza leve, não sendo o caso de uma contravenção penal de vias de fato e nem tampouco de uma agressão mais grave do que uma agressão leve. É importante consignar o seguinte: vai ter a necessidade de oferecimento da representação criminal por parte da pessoa que foi agredida. Pablo Marçal foi agredido, então ele vai ter que oferecer a representação criminal, porque esse fato, previsto no artigo 129 do Código Penal, só se procede quando há interesse do ofendido ou seu representante de dar seguimento, né? Tecnicamente é representação, porque é uma ação penal condicionada à representação. Mas basicamente é o seguinte: é a pessoa que foi ofendida, foi agredida, tomou uma pancada, fala: não, eu quero que fulano seja processado. E aí por isso o Ministério Público dará seguimento e oferecerá a, os devidos meios, né? Iniciará a persecução penal, de repente até oferecendo a denúncia contra o indivíduo, enfim, há outras questões que estão relacionadas a essas infrações penais que são mais graves. Veja só, é uma lesão corporal, mas sob o ponto de vista jurídico penal, não é um fato muito grave, tá? Eu preciso deixar isso claro. É grave, principalmente ali por conta do contexto da discussão política, da eleição e tal, mas assim, sob o ponto de vista jurídico penal, não é um fato extremamente grave. Pelo contrário, né, a legislação, olha só a pena, 3 meses a um ano, ninguém fica preso por conta disso aí. É sério se tratando, claro, dos casos que envolvem violência doméstica familiar contra a mulher, que aí o sistema é outro completamente diferente. Mas se tratando de lesões leves comuns, pessoas que não têm nenhum relacionamento de afetividade, não têm um relacionamento de convivência, normalmente é um fato muito leve, muito superficial e nada grave, né? A legislação não confere uma conotação grave a esse fato. Mas bem, meus caros, era isso o que eu queria falar. E só para concluir é o seguinte: aqui é possível ainda que tenha também, deixa eu abrir aqui lá no parágrafo 3º, 4º, que haja essa possibilidade, essa causa de diminuição de pena, se o juiz reconhecer, então, que o agente que cometeu o crime, no caso o Luiz Atena, agiu sob domínio de violenta emoção logo depois de injusta provocação da vítima. Olha só, eles estavam debatendo, o Pablo Marçal estava provocando, claro, não justifica a agressão, não justifica de forma nenhuma a agressão, mas o Pablo Marçal estava provocando, né? Falou que ele não tinha coragem, sem contar as outras expressões, né? Chamando de dar pena, enfim. Então é possível que o juiz, né? E quem vai decidir é o juiz, evidentemente, é possível que ele entenda que houve, se isso chegar ao processo criminal, né? Porque é possível que nem chegue, se de repente o Pablo Marçal não tiver interesse, dentro do ponto de vista aqui da justiça criminal, se o Pablo Marçal não tiver interesse na persecução criminal, o negócio morreu, esquece. Né? Tem um prazo para ele oferecer essa representação. Se ele não oferecer, acaba. Né? Ele tem que ter interesse na continuidade disso. Se for uma lesão leve, é importante conseguir nisso. Sendo a lesão leve, o Pablo Marçal tem que ter interesse na continuidade. Mas veja só, é possível que o juiz entenda, então, que o Datena agiu sob o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação, que foi praticada pelo Pablo Marçal, e aí o juiz possa reduzir a pena de 3 meses a 1 ano, de 1/6 a 1/3. Né? Se for a redução de 1/3 aqui, você ainda tem uma pena então de 6 meses, aliás, começando com 2 meses. Beleza, meus caros? Bom, com toda certeza é um fato aí extremamente relevante e com certeza vai ficar aí por vários dias aí sendo discutido, né? Sendo discutido e aí, assim, é possível que isso até contribua para a eleição de Pablo Marçal, né? Porque agora, com toda certeza, as pessoas acabam se compadecendo, né? Se compadecem da situação e o Datena provavelmente vai perder parte do seu eleitorado. Aí ele vinha apresentando aí alguma relevância nas pesquisas, mas provavelmente vai perder parte do seu eleitorado, tá certo? O que você achou? Você acha que é uma lesão? Você acha que é uma via de fato? Você acha que mereceu? Coloca aí no campo dos comentários. Quero ver a sua opinião. Valeu? Forte abraço. Até a próxima.